Fala Vascaíno, fala Vascaína. Imagino que o torcedor do Vasco, de norte a sul do Brasil, esteja descontente neste domingo. O Vasco da Gama ontem caiu diante de uma equipe medíocre que é o Vila Nova. A gente vai falar muito sobre a partida de ontem e já fazer um prognóstico, porque quinta-feira há jogo aí em São Januário contra o CRB. E olha, o Vasco da Gama aí perdeu aquela gordura, clima no vestiário muito péssimo. A gente vai falar aqui sobre a questão de salários atrasados. Vamos abordar aqui as mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, porque Carlos Brasil pode deixar o Vasco a qualquer momento, assim como o treinador Maurício Souza. Então, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco e Vila Nova, muito feia e apática a atuação ontem do Vasco da Gama. O Vasco não jogou nada. Aliás, as 6 partidas que o Vasco está fazendo aí, uma Série B de time que não é para garantir o acesso. E para vocês terem uma ideia, uma diferença de pontos que chegou a 12 pontos para o quinto colocado, caiu para 6 pontos. E olha, meus amigos, o Vasco está na terceira colocação agora, porque o Grêmio venceu a equipe da Ponte Preta e passou o Vasco da Gama. E se a Tombense venceu o jogo dela, o Vasco pode ficar aí apenas com 4 pontos de diferença para a equipe da Tombense. E agora é pensar na frente, olhar para o futuro, porque quinta-feira já tem jogo já contra a equipe do CRB. E vai ser um jogo muito difícil aí contra o CRB. O CRB vem para o Rio de Janeiro muito empolgado e eu acho aí que o Vasco da Gama tem que fazer as coisas de outra forma. Caso o Maurício Souza permaneça no Vasco da Gama, daqui a pouquinho a gente vai falar da condição dele aí como treinador, é necessário ele fazer mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. Ontem não deu para entender por que o Yuri Lara não jogou. O Yuri Lara tornou-se de uma hora para outra a terceira opção nesse time do Vasco da Gama e é uma vergonha. A gente toma conhecimento que o clima no vestiário não é mais o mesmo com relação ao tempo aí do Zé Ricardo, né? Os jogadores não estão satisfeitos com o trabalho aí feito pelo Maurício Souza, inclusive aí inimizades, como a situação aí do Yuri Lara, que do nada, isso não é normal, gente, foi sacado do time do Vasco da Gama. Nenê também estaria chateado por ser substituído em todas as partidas, né? E a gente tomou um conhecimento aí de um fato, que pode haver mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Hoje houve uma matéria que a decisão da saída do Maurício Souza já teria sido tomada, só falta o Salgado assinar a rescisão de contrato. Muitos conselheiros pegando no pé aí do Maurício Souza, que foi um erro do Carlos Brasil, foi um erro aí também do Jorge Salgado, e é o seguinte, não é só o Maurício Souza que deve sair. O próprio Carlos Brasil também deve chegar. Bom, apesar do Vasco da Gama agora ter aí o Paulo Brax, né?
por que não contratar um dirigente aí? E é o seguinte, se falou muito aí do nome do Ricardo Gomes no começo do ano. Por que não trazer o Ricardo Gomes, que é um cara bom aí de vestiário, para ser o executivo, gerente aí de futebol do Vasco da Gama, enquanto essa situação aí da 777 Partners não é acertada? E para trazer treinador, gente, tem que ser um treinador, porra, que tenha caixa, um treinador que tenha lastro, um treinador que chegue, o jogador olhe assim e tenha respeito, né, meus amigos, pelo treinador, porque esse treinador aí não impõe respeito a ninguém, né? Não tem lastro no futebol. E, cara, eu agora não vejo outro nome que não seja Vanderlei Luxemburgo. Não há outro nome no mercado para poder ser contratado, na minha humilde opinião. Acho que o Vanderlei Luxemburgo é um técnico aí capaz de blindar aí o futebol vascaíno, certo? O Vasco que vive um momento muito conturbado fora de campo por conta dessa situação da SAF, já com salários aí atrasados, certo? E eu acho que para poder fazer essa situação de preleção no vestiário, acalmar os ânimos, a pessoa mais indicada seria o Vanderlei Luxemburgo, né? Se vocês pensam ao contrário, coloquem aí nos comentários de vocês. Agora, uma coisa que o vascaíno tem que entender nessa semana que começa: a gente não pode tirar a responsabilidade do Jorge Salgado. Não podemos de jeito nenhum. Até a SAF ser concluída, a responsabilidade é dele. Não tem nada a ver com 777 lá das Couves. Responsabilidade do seu Jorge Salgado, e essa coisa aí de tirar responsabilidade do Jorge Salgado para colocar para a empresa, o Jorge Salgado não está nem mais aí para o Vasco da Gama. Está desse jeito. Então, é um dos piores momentos da história do Vasco da Gama. E eu espero que o Vasco, numa Série B tão baba dessa, tão fácil, o Vasco não fique esse ano mais uma vez na Série B. Então é isso, torcedor do Vasco. Mudanças à vistas aí no departamento de futebol do Vasco da Gama e vamos aguardar para ver como é que fica aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo junto aí. Aquele abraço, pessoal. Valeu.